Vamos agora a um outro tipo de equação trigonométrica, que é uma equação meio cabeluda também no primeiro momento, mas ela é até menos difícil que a outra, que é esta aqui. Imagina se tem uma equação do tipo a seno ao quadrado de x mais b seno x cosseno x mais c cosseno ao quadrado de x, tudo isso igual a um outro número d. Beleza? Então, o x aqui é a sua variável, a, b, c e d são parâmetros fixos ali, tá bom? Então, ficou como aqui a parada? Ficou assim, ó. Menos 2, só para exemplificar, né? Que tipo de equação seria essa? Uma equação como essa aqui, ó. Menos 2 seno ao quadrado, mais 5 seno cosseno, mais 3 cosseno ao quadrado é igual a 3. Tá identificando aí, ó, quem que seria o nosso A, quem que seria o nosso B, o nosso C, o termo que multiplicou seno ao quadrado, e o nosso D. Sacou a ideia? Então é isso. Beleza. Então temos aqui, por exemplo, algumas variações. Seno ao quadrado, mais 2 seno cosseno, menos 5 cosseno ao quadrado, enfim. Várias variações disso aí. Como que a gente resolve uma equação desse tipo? Bom, então já vamos direto para um exemplo aqui. Resolve para mim isso aqui. Seno ao quadrado, mais 4 seno cosseno, mais 2 cosseno ao quadrado é igual a 1. Então o seu A seria 1, seu B 4, seu C 2, seu D 1. Beleza? Tá. Tem pelo menos duas formas de você abordar a resolução de uma equação como essa, tá? Então vamos resolver. A primeira é você usando um arco dobro. Você sabe que o ideal seria você colocar tudo em termos de uma única coisa. Como aqui você tem seno ao quadrado, aí tem cosseno ao quadrado, aí tem cosseno sem tal ao quadrado, fica muito ruim. Esse tipo de equação é bem tranquilo de resolver pelo seguinte, olha só. Lembra que o seno de x, ele é mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Isso aqui são as equações de arco metade, né? Coloquei aqui arco dobro, mas seria arco dobro e arco metade, né? Então seriam as duas coisas que a gente usar. Beleza. O cosseno de x, ele é dado por mais ou menos a raiz quadrada de 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Lembra? Equações de arco metade. Então, o cosseno ao quadrado, a raiz desaparece. Cosseno ao quadrado é 1 mais cosseno de 2x sobre 2. E a gente sabe também que seno de 2x, arco dobro, né? É 2 seno x. Cosseno x. Ah, tá. Então, se aparece aqui um seno x, cosseno x, eu posso jogar esse 2 dividindo. Seno x, cosseno x é metade do seno de 2x. Pode ser? Então, com isso aqui, cara, você tem... então, aqui, ó, a equação seria essa aqui, voltando com ela. E agora você pode substituir alguns termos e escrever tudo em termos de 2x, né? De seno de 2x ou de cosseno de 2x. Some os termos ao quadrado e tal, então já dá uma boa simplificada na equação. Então, olha só, aqui onde aparece seno ao quadrado, vai ficar isso aqui, ó. Seno ao quadrado é isso. Mais 4 vezes seno x cosseno x. Pô, mas seno x cosseno x é isso aqui. É metade do seno de 2x. Então, você pode colocar aqui. Beleza. Mais 2 vezes o cosseno ao quadrado de x. Só que o cosseno ao quadrado de x tá aqui já também. É esse camarada aqui. Beleza? Vamos deixar aqui assim, ó. Pã, pã. Tudo isso tem que ser igual a 1. Fechou? Então, ó, já sumiu seno ao quadrado, cosseno ao quadrado, já deu uma bela de uma enxugada na equação. Vamos multiplicar tudo por 2 daqui para cá, só para sumir com os denominadores mesmo, e aí a gente vai agrupando os termos aí. Então, olha o que a gente vai ter aqui, ó, 1 menos cosseno de 2x, mais 4 dividido por 2 vai dar 2, então você vai ter 2 seno de 2x, mais aqui, né, multipliquei por 2, então esse 2 também morreu. Você vai ter aqui distribuindo 2 mais 2 cosseno de 2x. 2 mais 2 cosseno de 2x. Isso é igual a 2, né, porque eu multipliquei a equação inteira por 2. Pode ser? Como é que ficou a parada aqui então? Ficou assim, ó, 2 seno de 2x mais, né, aí aqui eu tenho 2 cosseno de 2x menos cosseno de 2x. Então, vai dar cosseno de 2x uma única vez. É igual do lado de lá a 2 menos 1. E 2 menos 1 é igual a 1. Você fala, pô, beleza. E agora? Pô, agora você caiu na equação anterior. É ou não é? Ah, é mesmo, cara. Agora eu caí naquela equação. A, seno sei lá, colocar aqui, ó, θ, mais B, cosseno de θ, é igual a D. É igual a C, na verdade, né? Ah, tá. Então agora eu posso usar aquele triângulo auxiliar lá, né, e tal, e dar uma enxugada nesse negócio. Isso, pega aqui, ó, triângulo em retângulo. Aí você coloca aqui, ó, nos catetos, os coeficientes, né? A e B. Lembra aqui, ó, os coeficientes A e B. Ah, tá. Então aqui, ó, 2 é um dos coeficientes. Beleza? Aqui é o valor de A.
e B, no caso, é 1, né? É 1 vezes cosseno de 2θ aqui. Então, isso aqui vale 1. Quem que é a sua hipotenusa? Sua hipotenusa vai ser 2 ao quadrado, 4, mais 1 ao quadrado, que é 1, então 5. Então, isso aqui é a raiz de 5, beleza? Pode fazer o Pitágoras aí que você vai ver que vai rolar. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar essa expressão e reescrever ela assim, ó. Você fatora 1 raiz de 5 e você deixa assim, ó. Seno de 2x vezes 2 sobre raiz de 5 mais 1 sobre raiz de 5 cosseno de 2x. Tudo isso é igual a 1. Beleza? Perceba aqui de novo, não alterei nada ao distribuir o raiz de 5. Corta isso aqui, eu volto a ter 2 seno de 2x, distribuindo raiz de 5 lá, corta isso aqui, eu volto a ter 1 vezes cosseno de x, que é o que eu tinha. Mas agora, o que você sabe que rolou, né? O que rolou foi o seguinte, quem que vem a ser esse termo aqui? Olha para o seu triângulo auxiliar. Seria o cosseno desse φ aqui, ó. Esse carinha, ele é o cosseno de φ. Ah, beleza. Então, enfim, daqui para frente não tem mais segredo, né? Eu vou continuar resolvendo aqui só para a gente treinar, mas não tem mais segredo. Eu caí na equação do tipo anterior. Então, eu fiz uma manipulação, que é usar arco metade e arco dobro, para cair na equação do tipo anterior. 1 sobre raiz de 5 seria o seno de φ. Seno de φ, não é seno, cateto oposto, 1 sobre hipotenusa. Fala, ah, não, então beleza. Então, essa equação, ela se escreve assim, ó. Raiz de 5 vezes seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Tudo isso é igual a 1 que estava igual a... então aqui, ó. Seno A cosseno B, seno φ, cosseno A. Faz sentido ou não? Beleza? Então ficou como? Ficou que seno de 2x mais φ é igual a 1 sobre raiz de 5, ou se você preferir, raiz de 5 sobre 5. Pode ser ou não? Você fala, ah, beleza, então quais são as soluções desse negócio aí? Então, a primeira é o seguinte, de novo, aí o ciclozinho trigonométrico sempre nos ajuda nesse momento. Então, aqui, ó, eixo dos senos é o que nos interessa, é o eixo vertical, já que a equação envolve seno de alguma coisa. Quando que o seno vale raiz de 5 sobre 5? Não faço a menor ideia. Beleza? Vamos escrever em termos de arco-seno. Suponha que raiz de 5 sobre 5 é esse cara aqui. Beleza? Qual dos dois é o arco-seno de raiz de 5 sobre 5? Sempre é o cara que está nessa região. Primeiro ou quarto quadrante aqui, né? Então, esse cara é o arco cujo seno vale raiz de 5 sobre 5, beleza? Então, é esse ângulozinho aqui, ó, θ, beleza? Então, esse ângulo θ aqui é o arco cujo seno vale raiz de 5 sobre 5. Então, a primeira solução, para o seno valer raiz de 5 sobre 5, então é porque esse ângulo aqui tem que ser igual ao θ, que é esse ângulozinho cujo seno vale raiz de 5 sobre 5. O θ mais 2π. Pode ser? Então, ficaria assim, ó, 2x mais φ é igual a θ mais 2π, mas quem que é o θ, né? Coloca ali. O θ é o arco cujo seno vale raiz de 5 sobre 5 mais 2π. Mais 2π. Então pronto, então ficou assim, ó, que o seu x, ele vai ter que ser o quê, né? O seu 2x, na verdade, ele vai ter que ser arco cujo seno vale raiz de 5 sobre 5, menos φ. Só que você fala, pô, quem que é o φ? O φ é um ângulo aleatório inventado? Não, pô, o φ tá aqui. Você pode muito bem extrair ele daqui, ó. A tangente de φ, se você preferir, ó, é igual a meio. Ah, tá. Então, o φ, você pode falar que é o arco cuja tangente vale meio. Isso. Tá aqui dentro de um triângulo, né? Arco cuja tangente vale meio. Pode ser arco cuja tangente vale meio. Beleza, posso escrever o φ dessa forma. Então, na hora que eu subtraio φ aqui, menos φ, eu posso já até escrever. O φ é o arco cuja tangente vale meio. Então, olha que doideira. Esse é o valor de x, na verdade, isso aqui é 2x, né, velho? Nossa, olha que cabuloso, né? Isso aqui é 2x, divide tudo por 2, o x, então, seria metade desse treco aqui. Pode ser? Doideira, hein? Então, pronto. Esse aqui é o valor do nosso ângulo x. Quer dizer, isso aqui é uma opção, né? Não peguei todas as soluções ainda não. Tem outra opção aqui? Tem. Temos mais algumas opções. Então, na verdade, mais uma, né?
vamos lá, segundo, para que seno de alguma coisa dê igual a raiz de 5 sobre 5, pode ser que esse seu ângulo seja quem? Seja π menos θ. Ah, tá, você pega aí, volta θ. Então, se você quiser representar aqui, ó, quem que é esse ângulozinho aqui, ele seria, andando a partir daqui, ele seria π menos θ, beleza? Vou colocar aqui assim, ó, π menos θ. É o ângulo roxo. Ah, então tá. Então, a outra opção, para o seno dar isso, então o ângulo pode ser igual a π menos θ, e aí você pode meter aqui um mais 2kπ, que a gente ficar dando volta em cima desse ponto aqui, né? Ah, se eu ficar dando volta em cima desse ponto, eu realmente continuo tendo soluções, né? São os arcos côncavos. Então, a segunda solução possível da minha equação seria esse negócio aí, mais 2kπ. Teremos aqui então que 2x é igual a π menos θ, mas θ é justamente esse carinha, é o arco cujo seno vale raiz de 5 sobre 5. Então, o θ é esse cara, né? Aí eu vou passar subtraindo, né? Então, esse aqui, ó, seria isso. Aí eu passo subtraindo φ, que é o arco cuja tangente vale meio, beleza? Arco cuja tangente vale meio. E ainda tem ali, ó, 2kπ na jogada, beleza? Vamos jogar um pouquinho mais para cá, mais 2kπ. Pode ser? Fechou. Aí você tem que dividir tudo por 2, porque você quer o x, né? Então você divide o negócio todo por 2 ainda. E aí você vai ter aqui, ó, o x vai ser igual a metade dessa parada inteira aqui, ó. Deixa eu ver, dá para colocar um colchete aqui, né? Então o x é metade desse negócio aí. Fechou? Então essa aqui seria a nossa segunda opção, beleza? Então tá aí nossas infinitas soluções. Elas são ou desse primeiro tipo aqui, beleza? Ou desse segundo tipo. Lembrando, naturalmente, né? Nem precisa, mas enfim, o k é um número inteiro, beleza? Então o k pertence ao conjunto dos números inteiros. Vai ficar contando quantas voltas você fica dando ali em cima de uma solução para pegar arcos côncavos e tal, né? Vamos dar uma aglutinada nesse negócio aqui, que essa aqui foi bitela, hein? Então, beleza, tá aí. Essa aqui é a nossa resposta. Fechou? Faz sentido? Para não perder o costume aqui, K, né? K é um inteiro. Fez sentido? Você fala, cabuloso. Pois é, cara, tá aí. Tá escrito a nossa solução. Um outro caminho possível, tá? Então, como eu comecei aqui, nesse aqui era a solução 1. Basicamente, é usar equações de arco metade e arco dobro para isso aqui acabar virando a equação do tipo anterior. Um outro jeito que você pode tomar, um outro caminho possível, seria o seguinte, você escrever tudo em termos da tangente. Então, reescrevi aqui a minha equação e vamos lá, vamos ver se a gente consegue escrever isso em termos da tangente. Ou seja, eu vou dividir os dois lados da equação por cosseno ao quadrado de x. Só que aí você tem que tomar já um cuidado quando você faz isso aqui. Você pode acabar perdendo alguma solução quando você faz esse raciocínio. Porque você só pode dividir por cosseno ao quadrado se você souber que esse cosseno ele é diferente de zero. Então a primeira coisa é testa nessa equação. Porque senão eu não posso dividir por zero, concorda? Testa nessa equação. Será que cosseno de x é igual a zero é uma raiz? Se o cosseno de x é zero, lembra aí, o seno de x é mais ou menos 1, né? Para o cosseno zerar, o seno tem que ser mais ou menos 1, até porque seno ao quadrado, mas cosseno ao quadrado tem que dar 1. Beleza, então tá. Então como é que fica? Ó? Seno ao quadrado, tanto faz se o seno é 1 ou menos 1, quando ele tiver ao quadrado, vai dar 1. Mais 4 vezes seno, que é mais ou menos 1, vezes cosseno, que é 0, mais 2 vezes 0 ao quadrado. Quanto que vai dar? Vamos ver se cosseno de x é igual a 0 é solução. Isso aqui é 0, foi pro brejo, isso aqui também 4 vezes 0, 0, então vai ficar 1. E 1, de fato, é igual a 1. Ah, tá, então peraí, ó. Uma primeira solução, cara, que você já tem de cara para a sua equação aqui, é quando o cosseno de x zera. Pô, então tá, então já toma um cuidado. Então, sempre quando você for tomar esse segundo caminho, você pode acabar perdendo essa solução. Você tem que verificar ela primeiro, para ver se está rolando. Então, primeiro passo aqui, ó. Você verifica que cosseno de x igual a 0 é solução. Beleza? Ou seja, para o cosseno de x dar 0, o seu x tem que ser igual a π sobre 2 mais kπ. Então, esse aqui é um tipo de solução, tá? Então, vamos destacar aqui, só para você lembrar, tá aqui, ó, cosseno e seno. Para o cosseno zerar, é nesse ponto,
ou nesse ponto. Então aqui é π sobre 2 e depois eu fico somando múltiplos de meia volta, que é o kπ. Beleza? Então são esses pontos ali. Tá, aí você fala, não, então tá, então agora eu já sei que o meu cosseno daqui para frente não vai ser zero, eu já considerei essa possibilidade, então agora sim eu posso pegar essa expressão e dividir os dois lados por cosseno ao quadrado, beleza? De x. Então eu pego e divido tudo por cosseno ao quadrado de x. E aí como é que fica? Você vai ter aqui, ó, seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, você vai ter uma tangente ao quadrado. Aí aqui você vai ter 4, vamos até copiar aqui, né? 4 seno cosseno. Você vai dividir esse negócio por cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado é o quê? Cosseno vezes cosseno. E aqui você vai ter cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado, que dá 1. Então não tem muito segredo. É igual do lado de cá a 1 sobre cosseno ao quadrado. Beleza, o que vai rolar aqui? Ó? Um cosseno aqui vai cortar. Então você vai ficar com tangente ao quadrado de x mais 4 tangente de x, né, que é esse seno sobre esse cosseno, mais 2 igual a quê? Igual a secante ao quadrado de x. Pode ser 1 sobre cosseno ao quadrado, é a secante ao quadrado. Mas o que é a secante ao quadrado? É 1 mais tangente ao quadrado? Pela relação fundamental da trigonometria. Pô, é mesmo. Então existe uma relação fundamental da trigonometria que me fala isso aqui, ó. Secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado. Ah, então agora eu igualo isso, beleza? Isso aqui é igual a secante ao quadrado, porém a secante ao quadrado é igual a esse negócio aqui. Fala, pô, massa. O que virou isso aqui então? Cara, virou uma equação de segundo grau na tangente de x. Você concorda? Pô, é mesmo, é uma equação de segundo grau. E aí você resolve. Uma equação de segundo grau você tem a mãe, tá vendo aqui? Ó, tangente ao quadrado, mais tangente, então básica, não sei o que, tá de boa. Essa aqui, inclusive, vai ficar até mais simples, nem vai ser uma equação de segundo grau, porque eu vou ter tangente ao quadrado de um lado e tangente ao quadrado do outro. Subtraindo esses dois termos, isso aí já anula. Então ficou até mais fácil, né? Ah, é verdade. Então vai ficar assim, ó. 4 tangente de x vai ser igual a 1 menos 2, que é igual então a menos 1. Não, então como é que fica aqui sua solução, né? O que você quer é que a tangente de x seja igual a menos 1/4. Não é isso? Tangente de x é igual a menos 1/4. Quais são as soluções, né, para tangente de x ser igual a menos 1/4? Então aqui seria seno, aqui seria cosseno. Vamos traçar aqui, né, o eixo das tangentes. E aqui ele é 0. Para tangente ser primeiro menos 1/4, então seria um negócio aqui, ó, menos 1/4. Tangente igual a menos, se bem que seria um pouquinho mais para cá, né? O menos 1/4 seria um negócio mais ou menos aqui, menos 1/4. Beleza. Quando que a tangente vale menos 1/4? Talvez você olhe para isso aqui e fale, pô, peraí, tem duas opções aqui e os côngruos a elas, né? Então você tem esse caso e você tem esse caso. Qual que é, de fato, né, o arco cuja tangente vale menos 1/4? É o cara que está aqui, em um desses dois quadrantes. Ah, tá. Então, esse cara é um cara especial. É o arco cuja tangente vale menos 1/4. E como que eu escrevo, então, as minhas soluções? Eu posso falar o seguinte, olha, o x ele tem que ser igual ao ângulo cuja tangente vale menos 1/4, mais kπ. Por que kπ? Se eu cheguei aqui, cara, e fico somando meias voltas, eu fico toda hora caindo nesses caras aqui e nos côngruos a eles. Então eu já pego todas as soluções ao ficar somando kπ, beleza? Que eu caio sempre nesses dois pontos, que são os pontos cuja tangente vale menos 1/4. Então, desse jeito escrito aqui, eu já pego todas as soluções. Lembrando que esse k tem que ser um número inteiro. E aí, talvez, então beleza, aqui é um outro jeito de solucionar, resolver a equação, morreu, tá tudo bonitinho. Talvez você fala, cara, pera aí, deu um pau maluco aí, que é o seguinte, essa solução aqui, ou essas soluções, né, são dois casos, né? Ou isso aqui acontece, ou o x é isso, ou o x é isso, né? Então, toma cuidado aí, são essas duas opções. Talvez você fale, cara, esse segundo jeito de solucionar te levou, na verdade, a uma solução distinta. Olha como é que aqui tá muito mais feio, o negócio tá muito mais cabeludo, muito mais esquisito. Você fala, não, as soluções são diferentes. Não, pessoal, a solução, na verdade, é a mesma. Ela só está escrito em termos de coisas diferentes. Então, aqui, ó, está escrito em termos de um arco seno. Até aparece também um arco tangente, né, e tal. E aqui também, aqui está escrito em termos de
de um arco tangente de menos 1/4. Então está escrito em termos de coisas diferentes. Se você descascar na trigonometria, dá para você provar que essas soluções são equivalentes. Não é tão trivial, tá? Mas enfim, dá para você provar isso daí. Então o que vai rolar é, os caminhos distintos vão te dar, obviamente, soluções iguais, mas em geral esses dois caminhos, por serem bem diferentes, eles podem acabar te dando soluções que estão escritas de maneiras distintas, né? Então lembra assim, aqui eu começo resolvendo uma equação que envolve seno de 2x. Eu passo a escrever essa equação de seno de 2x em termos do arco seno de uma coisa. Então, você entendeu? Quando eu resolvo, quando eu tomo esse primeiro caminho, a minha equação vira seno de 2x mais alguma coisa igual a uma outra coisa. Então eu estou querendo procurar quando é que o seno vale isso. Ah, tá. E quando eu tomo esse caminho, a minha equação fica escrita só em termos de tangente, e não é tangente 2x. Então, o meu objetivo é descobrir quando é que a tangente vale isso. E a tangente de x e não 2x. Então, é natural que as respostas elas apareçam escritas de formas bem diferentes, que é o que está rolando aqui. Mas os dois caminhos são corretos e levam a soluções corretas. Fechou? A ressalva para esse caminho aqui é isso, cara. Para você fazer aparecer, todo mundo ficar em termos de tangente, você vai ter que dividir por cosseno ao quadrado, e é sempre bom verificar se cosseno de x igual a 0 não é uma solução.